Olá, galera, tudo bom com vocês? Então, vou continuar a aula que a gente estava tendo na terça-feira, né? Terminando o conteúdo. Vou fazer a listinha que eu passei, né? Do simulado, na verdade, as questões do simulado para vocês. E se der tempinho aqui, eu resolvo outras questões, tá? Então, vamos lá, eu vou compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui. Ok. Com certeza os senhores estão vendo a minha apresentação de slides, certo? Vimos tudo isso aqui, lembrando que qualquer dúvida também podem me enviar para o e-mail, que eu respondo assim que possível, beleza? E se quiserem seguir, tem lá o Instagram. Ok, a gente viu tudo isso na aula passada. Ciclo do café, imigração, questão abolicionista, a Guerra do Paraguai, de fato, o Segundo Reinado. E a gente viu os pontos primordiais que levaram aqui a acontecer, né, a proclamação da República, certo? Só para relembrar, críticas e oposição feitas por integrantes do Exército Brasileiro, interferência de Dom Pedro II em questões religiosas, a classe média brasileira que desejava, né, ter uma participação maior aqui nos assuntos políticos do país, e a falta de apoio dos proprietários rurais, principalmente dos cafeicultores paulistas, que estavam insatisfeitos exatamente pela questão da abolição da escravatura, certo? Então, se atentem a esse quesito. Vamos lá, deixa eu passar aqui. Falamos também a respeito da bandeira, né, da bandeira brasileira aí, durante o período do Segundo Reinado, e como ela se tornou, né? Hoje em dia, todo mundo sabe. Nós iniciamos falando a respeito da República da Espada e a República Oligárquica, certo? Lembrando que o período republicano ele vai de 1889 até 1930. E quando a gente fala República da Espada, é porque nós temos os militares, certo? E República Oligárquica, nós vamos ter, de fato, ali uma alternância no poder, principalmente quando a gente fala dos estados de São Paulo e Minas Gerais, né? Que são os maiores, detêm o maior poder em relação aos seus respectivos estados, né? A gente chama também de coronelismo. Lembra que depois que Floriano Peixoto, nós vamos ter os primeiros presidentes civis, né? Pessoas comuns ali, mas lembrando que esse comum está relacionado à questão da galera que é mais elitizada, tá? Falamos a respeito dessa questão da República Oligárquica, né? A ideia do que eu acabei de mencionar, política café com leite, Estado de São Paulo, Estado de Minas Gerais. Frisamos sobre o contexto a qual o Brasil se encontrava no final do século XIX e início do século XX, certo? E aqui só que aí eu vou relembrar para vocês os presidentes que passaram durante esse período. Aqui. A gente começa com Marechal Deodoro da Fonseca, em 89. Depois temos o Floriano Peixoto, certo? Em 91. O Teodoro ele acaba renunciando ao seu cargo. E aí nós começamos a linhagem, né? Ou melhor, o contexto aqui de civis, né? Que chegam ao governo brasileiro. Prudente de Moraes, 94, Campos Salles, 98, 1902, Rodrigues Alves, Afonso Pena, 1906, em 1909, Nilo Peçanha, 1910, Hermes da Fonseca, 1914, Venceslau Braz, 1918, Rodrigues Alves, 1918, aí, Moreira da Costa, 1919, Epitácio Pessoa, 1922, Arthur Bernardes,
1926, Washington Luiz, e aqui era para ser 1930, né? Júlio Prestes de Albuquerque, que acabou sofrendo o golpe pelo Getúlio Vargas. Nós falamos a respeito da Revolta da Armada. Lembra que a Revolta da Armada acontece no estado do Rio de Janeiro, né? Vai ser um conflito liderado principalmente pela Marinha. A Marinha vai atacar veementemente o estado do Rio. Uma rebelião, na verdade, né? Que eles queriam melhorias não só na estrutura, mas também de salários, enfim, um reconhecimento que eles acabaram perdendo muitos anos pós, perdão, a Guerra do Paraguai, que foi tão aclamada por eles mesmos, né? Lembrando que a gente tem aqui o Almirante Custódio de Mello e o Almirante Luiz Felipe Saldanha da Gama. Nós paramos exatamente aqui na Guerra de Canudos, quando fizemos menção que ele era um líder político, social e religioso, né? Ele era um novo Messias aqui do Nordeste. Tanto que até mencionei Euclides da Cunha, quando ele faz menção a esse extermínio que aconteceu desnecessariamente por parte do governo, né? E a gente tinha de um lado uma galera super preparada, que no caso aqui era o exército, e do outro lado a gente tem pessoas comuns lutando as suas lutas diárias, né? Que acabaram pegando em armas para poder ter uma vida melhor, uma condição de vida melhor. E, infelizmente, a gente tem a maior chacina que ocorreu no século XX no nosso país. E aí, nós vamos mais um pouquinho falando sobre esses movimentos que acontecem no século XX, como uma forma de protesto, né? Mais uma vez aqui nós temos como personagem principal a revolta da Chibata, a Marinha, né? Para quem não sabe, a Marinha brasileira, ela, assim como outros, né, outros elementos da sociedade dessa época, também era muito preconceituosa, né? Essa questão do preconceito, imagine hoje, né? Século XXI já é enraizado, imagine esse pós-abolição da escravatura. Enfim, a gente tem aqui uma revolta legítima, né? Por que é uma revolta legítima? Porque a gente está falando de castigos corporais que eram feitos, né? Contra, enfim, marinheiros que não se adequavam às normas impostas pela Marinha. Então, eles levavam chibatadas, né? Chicotadas, em pleno século XX. O que acontece? Qual é a historinha, né, que se conta? Marinha Brasileira foi fazer um curso na Inglaterra, enfim, um treinamento, e viu lá que eles tinham uma super, hiper, mega estrutura. E quando retornaram para aqui, viram a realidade a qual se encontravam e tentaram, assim, né, conversar e tal, para dar melhorias na própria estrutura da Marinha e, obviamente, na questão dos salários, isso está incluso, e para terminar com esses castigos corporais, com essas chicotadas que, obviamente, em pleno século XX, não tinham nada a ver com o que a Marinha, enfim, defendia. O estopim da parada, né, vão ser exatamente um marinheiro que infringiu uma lei, né, do Código da Marinha e levou muito mais do que 25 chicotadas. Assim, não vou saber mensurar aqui porque tem livro de história que fala que foram, sei lá, 150, 200, enfim. Mas foram muito. E aí a galera ficou revoltada, né? Porque é inadmissível que isso acontecesse aqui no país que queria se desenvolver. Então a gente tem essa revolta que acontece em 1910, é uma revolta que acontece em 5 dias. O principal personagem desse conflito é o João Cândido, conhecido como Almirante Negro, certo? Ele que vai ser o líder e vai mostrar literalmente a cara, né? É uma revolta que acontece em 5 dias, mas infelizmente não vai ter aqui um lado positivo para a galera que encabeçou esse movimento, né? Porque o Estado, né, o governo do Rio de Janeiro vai saber dar uma volta por cima, vai saber limitar, acabar com o conflito, com a revolta, e obviamente eles vão punir as pessoas que participaram disso, né? O que é totalmente, para eles, na cabeça deles, é plausível. Eu gosto muito falar a respeito dessa revolta, porque são pouquíssimas as revoltas ou movimentos sociais que foram encabeçados por pessoas negras, né?
Aqui a gente tem o João Cândido, que se a gente, não sei se vocês têm acesso a isso, mas aqui em Brasília a gente tem um processo seletivo para os meninos entrarem no vestibular chamado PAS. E no PAS 3 tem uma obra chamada, assim, O Papel e o Mar, que faz referência a personagens negros da história, né? E aí sempre fazem menção, nesse específico Papel e Mar, fazem menção ao almirante negro, João Cândido, que a revolta dele, né? O movimento dele durou 5 dias e ele acabou sendo esquecido pela história, né? Vamos dizer assim. Até porque ele vai ser punido, né? Ele vai ficar 2 anos preso e depois que ele passa esses 2 anos preso, ele é expulso da Marinha Brasileira, acaba sendo vendedor de peixe e mais tarde ele se encabeça, ele adentra aí a questão política. Mas por que eu estou falando isso? É porque, infelizmente, durante esse período nós vamos ter várias pessoas que vão ser excluídas socialmente, né? Por acreditarem em algo. Enfim, como eu havia mencionado na aula, o governo ele gosta muito de punir e de dar exemplos, né, para que essas coisas não aconteçam. Então, a galera que participou vai ser presa e posteriormente vai ser expulsa da Marinha Brasileira. A gente tem a revolta da vacina. Ela acontece em 1904. Como eu falei na aula anterior, a gente está falando de um estado do Rio de Janeiro que está maquiando. O que é essa maquiagem? No intuito de dizer que tem uma melhoria na estrutura da cidade, dizer também que é possível que os turistas, né, eles possam vir, com isso vai gerar um lucro, mas na verdade o que nós temos aqui é um caos, não só no Rio de Janeiro, mas em várias capitais da época, por não terem uma estrutura bacana e por sofrerem decorrência de várias doenças, né? No caso aqui a gente está falando da varíola. Deixa eu coisar isso. Da varíola, certo? Qual vai ser o posicionamento do governo federal? A ideia foi muito boa, né? Porque eles queriam, de fato, acabar com esse mal, que era a doença. Mas eles não tiveram na verdade, na proatividade, né, em fazer isso em prática uma boa ação. Porque eles não explicaram para as pessoas o que era. Eles foram lá e impuseram. O que aconteceu? Eles começaram as pessoas não queriam ser vacinadas porque tinha uma rádio corredor, quando eu falo rádio corredor, fofocas, né? Diziam que, na verdade, o governo queria fazer com essa vacina era matar os pobres, né? E aí você já viu que as fake news hoje em dia já fazem um alarde, imagina naquela época. E o médico que ficou revoltado, que ficou responsável exatamente por promover, né, essa pesquisa da vacina foi o Oswaldo Cruz. E é ele que vai, né, dar o nome aí, ele que, graças às pesquisas que ele fez, vai ter acesso à vacina. E quando começa essa campanha ela não é bem feita, porque as pessoas não vão abrir as portas por conta dessa fofoca, e o governo não sabe articular, não sabe muito bem explicar para que serve a vacina, conscientizar as pessoas de tomar a vacina, e começam a adentrar na casa delas com a galera do exército, com a própria polícia, e isso com uma forma de obrigar a galera a tomar essa vacina. O povo vai ficar revoltado, porque vai pensar que é para matar mesmo, né? Depois dessa atitude aí bem pesada, vamos dizer assim, e vão para as ruas do Rio, tacam fogo em tudo, né? Até dizer que Chico não é Francisco, nós vamos ter vários movimentos, enfim, várias complicações em decorrência disso aí, e acaba que a galera vai ter que tomar vacina, mas antes acontece todo esse contexto, o motivo que levou à revolta da vacina, certo? Vamos lá? Coluna Prestes. Olha só, a Coluna Prestes foi um movimento político liderado por militares contrários ao governo da República Velha e às elites agrárias. Este movimento ocorreu entre os anos 25 e 27. Eita, botei um monte. Entre 25 e 27, e teve este nome, pois um dos líderes do movimento foi o capitão Luiz Carlos Prestes. Para quem não sabe, Luiz Carlos Prestes ele vai ser um grande adversário durante o governo da Era Vargas, tá?
Aqui a República, além de não ser favorável a essas velhas práticas oligárquicas, né, da elite estar no poder, eles queriam também maior desenvolvimento em relação à própria educação, que a educação fosse proporcionada para todo mundo. Então, a gente fala de um acesso que antes era muito restrito às pessoas que tinham maior poder aquisitivo, criação mais de universidades. Então, se a gente for pensar, a Coluna Prestes era um movimento válido, ok? Era muito movimento válido. Mas a gente sabe que as coisas não caminham, né, nesse sentido. A Coluna Prestes, ela vai do norte ao sul do país, vai passando pelas principais capitais no intuito de, vamos dizer assim, converter as pessoas desses ideais para que pudesse fazer um ato, um movimento revolucionário de fato, que mexesse, que envolvesse todo o Brasil para a retirada dessas camadas mais ricas do poder, tá? Olha aqui o mapinha. Deixa eu mostrar aqui. Ó, nós temos a coluna, ela passa do Rio Grande do Sul ao norte e nordeste do país, certo? Lembrando que isso aqui, grande parte, né? A gente está falando aqui de 25, 27, 2 anos, feito a pé, por carreata, a galera andava armada. Ai, professor, e o governo? O governo, obviamente, não gostou disso, né? Apesar de falar que a Constituição é democrática, a gente sabe muito bem que nesse período a galera era ferro e fogo, certo? Então, aqui, ó, a linha certinha, a marcha da coluna Prestes, que é a ida, o retorno é a pontilhada, e as batalhas mais importantes, né, que estão aqui marcadas, que são os conflitos. Então, a gente percebam que aqui no Sul a galera gostou muito, né, de bater, de lutar, enfim, pela essa idealização. E aqui alguns pontos esporádicos no Norte e Nordeste, certo? Só coloquei aqui para vocês terem uma noção da charge, né? Eu gosto muito de charges. As charges dos jornais da época, elas falam muito mais do que as próprias notícias, né? Nos dão mais informação. Então, a gente percebe aqui, ó, que o lado pobre, infelizmente, é a galera que eles excluíram, né? São ex-escravos, são negros, não tem uma ideia de uma mesclagem mesmo, né? Porque a galera que não quis receber as vacinas foram exatamente as pessoas que foram excluídas, que foram acabar morando ali nos morros que deram origem às favelas, né? Então aqui a gente tem os agentes de saúde militarizados, né? Com uma galera que, enfim, são pessoas simples que estavam ali achando que ia morrer por conta de uma vacina. Que ironia, não é? Esse é o médico Oswaldo Cruz, que criou a vacina lá da varíola e deu nome ao eita, quase que não sai, Instituto Oswaldo Cruz, né, que hoje é referência, não só nacional, mas referência mundial das pesquisas, que infelizmente não está sendo muito bem aproveitado, né? Revolução de 30. Vamos lá. Nós passamos a aula praticamente toda anterior, lembrando que o nosso país, dentro desse contexto, é totalmente agrícola, né? Por mais que ele estivesse fazendo essas maquiagens, tentando dar uma melhoria de estrutura, é um país agrícola, não era um país industrial. Isso só vai mudar por um carinha que está chegando quase agora aí, que é a Era Vargas. Enfim, a quebra da Bolsa de Nova York em 1029 foi a produção em grande escala, enfim, de vários produtos, né? Que ficaram acabando, virando estoque. E por que isso aconteceu? Eu vou só voltar aqui um pouquinho. Aconteceu porque, né? Primeira Guerra Mundial, né? Com os Estados Unidos adentram, né? Acaba se tornando aí um novo país, economicamente falando, para o mundo ver. E quando a Primeira Guerra termina, é ele que vai fornecer esses produtos. Então, ele vai começar a ganhar dinheiro. Só que ele está ainda naquela ideia do Fordismo, né? Produção em série, né? Qualidade, quantidade. E aí produz muito. O que vai acarretar que esses produtos fiquem em estoque, porque os países europeus, na verdade,
se recuperaram pós Primeira Guerra Mundial. E aí vai virar um efeito dominó, porque de uma hora para outra a galera não consegue mais vender e fica em estoque. Com isso, nós vamos ter uma desvalorização das bolsas, né? Das ações. Então a galera pensou ao mesmo tempo em vender essas ações. Tipo, cara, se eu vender hoje, então amanhã eu não vou ter tanto prejuízo. Mas aí pensaram, todo mundo pensou do mesmo jeito e vendeu. E isso fez com que as ações despencassem, porque desvalorizou. E foi um efeito dominó. Aconteceu em Nova York, Inglaterra, Alemanha, Japão, chegou ao Brasil, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, nós vamos ter um alto índice de desemprego, que só vai ser possível se recuperar depois de 1933, né? Com o New Deal lá. Vamos ter aí pessoas tirando a própria vida, se suicidando, porque de uma hora para outra, de um dia para o outro, quem era rico ficou pobre e, consequentemente, quem vai sofrer são as pessoas que vão perder os seus empregos, as indústrias vão começar a falir. E aí vocês já viram toda a situação. No Brasil, chega e chega forte. E chega exatamente no principal produto, que era o café. Desvalorização do café. O que o governo vai fazer? Caraca, ninguém quer comprar, ninguém tem dinheiro para comprar. E aí o café foi estocando, estocando, estocando. O Brasil teve que comprar parte desse café, com uma forma de minimizar a situação. E o restante tacou fogo no café, né? O que eles tinham comprado, venderam a um preço ilusório, tipo, bem baixo, mas não foi o suficiente. Então, a gente já tem uma crise econômica aqui de 1930, que ela vai ser mais agravada quando o Vargas ele toma o poder. E como é que ele toma o poder? Nós temos novamente a eleição, né, para 1930, e o Washington Luiz devia apoiar um candidato, que já era a vez, por exemplo, do estado de Minas Gerais, nessa alternância, e ele dá apoio a Júlio Prestes, que era do seu próprio partido, Partido Paulista. E aí, obviamente, Minas Gerais fica indignado, puto com a situação, falou, então tá, você quebrou a gota, você vai sofrer as consequências. E aí nós temos a formação de uma coligação partidária entre Minas, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte, né? Que aí surge também o nome de Getúlio Vargas. O Júlio, ele concorre à eleição, ele ganha, mas a galera do outro lado, principalmente Vargas, diz que foi injusto, que houve fraude, blá, 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 blá. E aí começa todo o movimento, que é chamar a galera para fazer uma revolução, ou seja, não deixar que ele chegasse ao poder, né? O Júlio Prestes. E obviamente vai haver conflitos, né? É um golpe que está sendo promovido, é um golpe que vai ser feito. Júlio Prestes vai sair daqui literalmente fugido, né? Ameaçado. E aí nós temos a implantação de um governo provisório pelo próprio Vargas, né? Que se auto-intitulou aí o dono da verdade. E esse governo provisório ele fica de 30 até 34. Então, são 4 anos de governo provisório. Beleza? Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui ao meio, nós temos o Vargas, né? Todo trajado aí de vestimentas militares. Quando ele participou da Revolução de 30, se não me engano mesmo, né? Aqui seus apoiadores. E eu gosto muito dessa charge. Deixa eu até tirar minha carinha aqui. Que é assim, Getúlio Vargas, com licença, seu Julinho, literalmente puxando a cadeira aqui para que ele se tornasse o novo presidente do nosso país. Certo? Vamos lá, então. Deixa eu ver. Ok. Agora, eu vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu ver. As atividades, né? Isso, eu vou compartilhar com vocês as atividades, o simulado, na verdade, que eu passei, as questões que eu passei para o Rafael, que vocês estão fazendo no simulado. Aqui já tem as respostas, mas eu vou comentar cada uma, tá? Vamos lá.
Questão número 1. Nada mais liberal que um conservador na oposição, nada mais conservador que um liberal no governo. É do Silva, tá? Bastos e Pedro Ivo de Assis, História do Brasil. Analise as afirmativas a seguir sobre a expressão acima. Muito propaganda no período regencial mostra que, embora com denominações diferentes, conservadores e liberais possuem basicamente os mesmos interesses. Certo? Lembra que eu falei de uma frase, nada mais liberal do que um conservador no poder? Então, A2, muito propaganda no período regencial, mostra que conservadores e liberais possuem posições políticas, sociais e econômicas muito distintas? Não, né? Até porque não faz sentido se a gente colocou que a primeira é certa. 3. Muito propaganda no período regencial mostra que os conservadores e liberais possuem as mesmas origens sociais e não se opunham, por exemplo, à escravidão. Certíssimo, né? Eles vão ter esses mesmos interesses, mas em nenhum momento eles falaram, olha, gente, vamos acabar com a abolição da escravatura, não. Eles estavam ali pelos seus próprios interesses, principalmente interesses políticos e sociais, né? Muito propaganda no período regencial mostra que conservadores e liberais possuíam concepções políticas muito diferentes e defendiam a participação popular no poder? De maneira alguma. Eles queriam a sua própria participação. Então, a letra A, tá? Se você marcou letra A lá no simulado, você acertou. 2. No Brasil, o período que seguiu logo após a abdicação de Dom Pedro I foi marcado por um conjunto de crises. Observe o que é dito sobre o que ocorria neste momento. 1. As diversas forças políticas... Deixa eu coisar aqui, senão não dá para eu ver, porque eu tô aqui de óculos, mas a luz está bem na minha cara. As diversas forças políticas lutavam pelo poder e as reivindicações populares eram por melhores condições de vida? Ele está falando aqui, ó. Logo após a abdicação de Dom Pedro, foi marcado por um conjunto de crises. Certo? Então, tá certo? Sim, porque ele está fazendo referência aqui ao período regencial. Lembra que a gente estudou? Período regencial, nós temos a Sabinada, Balaiada, Cabanagem e o que mais? A Guerra do Paraguai. Guerra do Paraguai, Guerra dos Farrapos, perdão. Então, não tá certo. A2. Os conflitos ocorridos representavam um protesto do povo contra a centralização do governo e eram marcados pela reivindicação por maior participação popular na vida política do país? Sim. Lembrando que essas ideias, basicamente todas, essas revoltas, basicamente todas, elas têm um teor iluminista, certo? Algumas elitistas, outras populares, mas a ideia principal é que houvesse uma participação popular maior, né? 3. As convulsões populares do período exigiam o reforço das antigas realidades sociais, bem como a submissão das forças políticas ao poder central. Convulsões populares do período exigiam o reforço das antigas realidades sociais, bem como a submissão das forças políticas ao poder central. Quando ele faz menção a isso aqui, ele está falando sobre o poder moderador. Então, não é o que a galera quer. Vai falar, não, gente, peraí, vamos fazer uma revolta para promover de novo o poder moderador? Errado. Então, a correta é a letra C, tá? O item 1 e o item 2. Vamos lá? Deixa eu... Aí. Opa. 3. Com relação à Guarda Nacional, criada durante o Império, é correto afirmar: funcionava como uma força armada que podia defender os interesses dos escravistas e coibir a fuga dos escravos? Não. A guarda ela não vai ter essa ideia de defensor da minoria, principalmente dos escravos. Pelo contrário, né? Que a galera não... infelizmente, eles vão tratar as pessoas que vivem nesse tipo de situação como meros objetos apenas. B. Objetivava o controle da corte e da burocracia imperial, alvos frequentes de manifestações populares de descontentamento. Controle da corte e burocracia imperial? Isso vai ser o objetivo de uma Guarda Nacional? Pelo contrário. O que mais faz sentido é que está marcado aqui, que é assim. Vai ter como finalidade a garantia de segurança e ordem, defendendo a Constituição, a obediência às leis e a integridade do Império. Você não precisaria nem saber o que seria de fato o objetivo da Guarda Nacional. Se a gente
faz uma associação com as forças militares, né? O Exército, a Marinha Aeronáutica, a própria PM, a Polícia Civil. Qual é a finalidade deles? A finalidade deles é promover a segurança. Então, é só fazer uma analogia aí. D. Atuava na defesa das fronteiras externas brasileiras, impedindo a expansão dos países latinos em direção ao território brasileiro? Não. Lembra que eu falei que nesse período aqui que a gente está falando, primeiro reinado, período regencial, segundo reinado, as colônias, as fronteiras brasileiras eram muito, muito complicadas para você manter a ordem, né? Porque tinha, é muito extenso, obviamente, tinham poucas pessoas para fazer esse trabalho mais pesado, né? Então, essa ideia da proteção vai ser feito bem lá na frente com a Polícia Federal. Principalmente, né, com a Polícia Federal. Por isso que quando a galera passa, ninguém quer ir para as fronteiras, mas tem que ir. 4. Durante as primeiras décadas do Império, a Bahia passou grande agitação política e social. Ocorreram várias revoltas contra a permanência de portugueses que haviam lutado contra os baianos na Guerra da Independência. Entre as revoltas a que o texto se refere, pode-se destacar. Então, vamos lá. Durante as primeiras... Aqui. Vamos lá para mostrar. Durante as primeiras décadas do Império, a Bahia passou grande agitação política e social. Então, ele está falando especificamente de uma revolta, né? Já deu um nome aqui. Qual que você precisaria saber? Farroupilha foi na Bahia? Não. Praieira? Balaiada? Não. Cabanagem? Também não. Certo? Praieira aqui, se não me engano, foi Pernambuco, tá? Então, a que mais faz sentido é a sabinada. É só lembrar, sabinada inocente, certo? Que faz uma alusão lá com o padre Austin. Beleza? 5. A respeito da revolta do Malês, ocorrida na cidade de Salvador em 35, é correto afirmar que ela foi um movimento liderado por escravos oriundos da África Oriental, inspirados na independência do Haiti? Não. Olha só, a revolta do Malês, apesar de ser ali do período colonial, ela não vai vir especificamente de escravos oriundos da África Oriental, inspirados na independência do Haiti. Beleza? A independência do Haiti é pós-Revolução Francesa também, mas a galera aqui não vai estar nessa vibe de iluminismo, tá? B. A correta é a B, eu vou falar, tá? Escravos e libertos de origem africana que professavam a religião muçulmana. O que a gente precisa saber? São dois objetivos da revolta do Malês. A ideia de tolerância religiosa, da galera poder, enfim, fazer suas práticas religiosas, né? A gente sabe que nesse momento aqui o país é praticamente todo católico, né? Ou melhor, 99% católico e não aceita outros tipos de religiões. E também porque a revolta do Malês ela vai ao encontro do fim da abolição da escravatura, né? Do fim da abolição. Do fim da abolição. Promovendo a abolição da escravatura, tá? Desculpa. E aqui eles professavam a religião muçulmana, o que para eles era bem comum, né? A gente está falando de uma África que é bem mesclada, mas aqui para a gente não era. Então, os objetivos primordiais são esses. Assim, quando ele fala escravos nascidos no Brasil e grupos excluídos do processo político partidário, dá a entender que essa galera queria participar ativamente da política. E não é o que vai acontecer aqui, beleza? Porque eles não vão ter participação. A gente sabe que tanto na Constituição de 24 quanto da de 91, nós estamos falando de galera que é da elite que tem uma participação. Se você não é, sorry. Escravos e índios aldeados no recôncavo, que aqui ele deve falar recôncavo baiano, né? Que protestavam contra a exploração? Não, aí não tem sentido nenhum. Se isso fosse no início do Brasil colônia, tudo bem. Populares que se inspiraram na Revolta dos Alfaiates? Revolta dos Alfaiates, para quem não sabe, é o termo usado para a conjuração baiana, tá? Que acontece em 1763. Vamos para a última. Opa. Isso.
Sobre o período regencial, de 1831 a 1840, é incorreto afirmar que foi um período de intensa agitação social com a cabanagem no Rio Grande do Sul e a Guerra dos Farrapos no Rio de Janeiro. Vai, Juliana, por que que tá errado? Porque ele quer a incorreta. É a que não está certa. Não é a que está certa. Sempre prestem atenção, se atentem ao enunciado. O enunciado tem um monte dessas pegadinhas, ele cai errada. Todas as outras estão certas. Olha só, passou por 3 etapas. Regência trina provisória, trina e una. Certíssimo. Foi criada a Guarda Nacional, formada por tropas controladas pelos grandes fazendeiros. Certo. Através do ato adicional, as províncias ganharam mais autonomia. Assim, né? Mais autonomia, mas ganharam. Cai a participação do açúcar entre os produtos exportados pelo Brasil e cresce a participação do café. Exatamente, porque a gente sai de um momento de transição, né? Sai aqui do açúcar, dos senhores de engenho, e parte de fato para o segundo reinado, que é a menina dos olhos, é o café brasileiro. Beleza? Tranquilo? Então é isso, gente. Deixa eu interromper aqui, tá? Eu vou deixar para passar a atividade, a listinha. Na próxima aula eu coloco mais exercícios para vocês fazerem mais tranquilamente e eu comento cada exercício. Eu vou tentar deixar mais fidedigno do que a prova está cobrando para vocês nesse momento, tá bom? É isso, né? Tenham um bom descanso. Desculpa essa cara aqui de cansada, mas é isso aí. Da semana foi punk. Tenham um bom descanso, senhores.